de Lavocast, de Lavocast. Bem-vindos ao De Lavocast 047. Do amor ao contrato. Como evitar problemas jurídicos na vida e nos negócios. Existe uma linha muito tênue entre o sentimento e a razão, entre o amor e o contrato, entre confiar e se proteger, na vida pessoal e na vida empresarial. Decisões feitas com o coração, sem o devido cuidado jurídico, podem custar caro, muito caro. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre algo essencial. Como proteger aquilo que você construiu com tanto esforço, sua família, sua empresa e o seu patrimônio. Porque crescer é importante, mas crescer com segurança é indispensável. E para esse tema tão relevante, nós temos a honra de receber um profissional que não apenas domina o direito, mas que caminha conosco há anos, sendo parte da nossa história. Um advogado que tem nos acompanhado em momentos decisivos nas causas trabalhistas, tributárias e empresariais, sempre com competência, ética e equilíbrio. Eu falo de um parceiro de confiança da De Lavor Soluções Contábeis, alguém que eu, minhas filhas, Emanuele e Rosita, admiramos profundamente pelo profissionalismo e pela segurança que transmite. Hoje o De Lavocast recebe com grande satisfação Dr. Adolfo Lindenberg. Prepare-se para um episódio que pode mudar a forma como você enxerga suas relações, seus contratos e suas decisões. Porque no mundo real, quem não se protege corre risco que nem imagina. Seja muito bem-vindo ao De Lavocast e eu faço questão de pedir ao Dr. Lindenberg, ao nosso caríssimo Dr. Lindenberg, que ele mesmo se apresente, que ele fale do currículo dele, para que eu não cometa nenhum erro. Seja muito bem-vindo, amigo Lindenberg. Inicialmente, bom dia a todos. Inicialmente, quero agradecer ao convite, ao seu João de Lavor, pela oportunidade, né, de tratar de um tema tão importante na vida de todos, né? Quer seja empresário ou não, mas as questões relacionadas a relacionamentos e a contratos, de modo geral, são extremamente importantes porque, quer queira ou quer não, nós vivemos pactuando contratos, né? Quero agradecer a confiança, a parceria, né? E me colocar aqui à disposição para esclarecer os temas mais relevantes que forem levantados hoje. Lindenberg, eu quero saber de onde você veio, se você é aqui do Ceará, quem é sua esposa, sua filha. Pronto, vamos lá. Inicialmente, eu moro no Ceará já há 28 anos, né? Mas eu sou de Camaçari, na Bahia, uma cidade que fica a 40 quilômetros de Salvador. Sou casado com a Franceli e sou pai da Ângela, que também é advogada, engenheira, poliglota, tradutora. E a gente está aqui, o Ceará nos abraçou, nos deu muitas oportunidades, muitos amigos maravilhosos como o senhor, né? E estamos aqui, graças a Deus, muito bem, muito, muito, muito felizes, né? Pelas oportunidades que recebemos nessa cidade, nesse estado. Muito bom. Eu sou o João de Lavor e este é o De Lavocast 047, reafirmando o nosso compromisso de levar até você conteúdo de alto nível,
conectando contabilidade estratégica, direito empresarial e de família, inteligência artificial e alta performance. Hoje, de forma muito especial, unindo duas áreas que caminham juntas na vida real, a contabilidade e o direito. Aqui você vai entender que não basta crescer, é preciso estruturar, proteger e perpetuar. Para que haja uma perpetuação do seu sonho, do seu negócio, da sua vida, você precisa se proteger. E o convidado hoje, ele veio com essa incumbência de nos auxiliar, de nos ajudar nessa caminhada de realização de sonhos, porque por trás de qualquer empreendimento existe um sonhador, existe uma pessoa que acreditou primeiro em Deus e acreditou na sua própria vontade e atitude de realizar. Pessoas que não queiram apenas sobreviver, queiram prosperar com segurança jurídica, inteligência financeira e visão de futuro. Eu quero aqui, inicialmente também, agradecer aos nossos patrocinadores, porque este podcast ele só pode ser realizado porque existem pessoas que acreditam na gente e que patrocinam esse movimento, que eu chamo até um movimento que eu iniciei há 47 semanas atrás. A AFBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., na pessoa da sua presidente Rita, eu quero agradecer muito. A AFBNB é uma associação que congrega todos os funcionários do Banco do Nordeste, que é um banco regional, é um banco de fomento, de desenvolvimento regional, e que eu já fui funcionário do Banco do Nordeste durante 16 anos, com muito orgulho, aprendi muito e fui gestor do BNB. Inclusive, conheci Camaçari através de um curso que eu fiz no BNB, um curso de gestor, de desenvolvimento de gerentes, e a gente foi fazer uma parte prática lá no polo petroquímico lá de Camaçari. E a FBNB, um detalhe que eu sempre lembro, é que a FBNB foi a nossa primeira cliente e continua com a gente lá na Dilavô Soluções Contábeis. Muito obrigado. Vida longa para a FBNB. A Dilavô Soluções Contábeis, que há 26 anos a gente vem tentando mudar o jeito de fazer contabilidade aqui no Ceará, que é uma contabilidade mais consultiva e estratégica, e agora a Dilavô Editora e Educação, que é uma empresa que eu criei para editar nossos livros e livros de pessoas também que não têm acesso às editoras tradicionais. Então, essa é a nossa ideia. E eu quero pedir, se você não for inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se www.youtube.com/João Dilavô. E toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, você vai receber o nosso Dilavôcast semanal. Dr. Lindenberg, eu quero, nos nossos programas, a maioria, eu sempre faço um link entre nossos livros e o tema e o convidado, né? Então, os meus primeiros 3 livros, praticamente solo, que teve o Alta Performance, Faça Mais com Menos, mas que já está na segunda edição, essa aqui é a segunda edição, mas eu comecei com a trilogia O Poder dos Erros. O Poder dos Erros, só contando um pouquinho para vocês, eu, há uns 5 anos atrás, eu resolvi escrever sobre os meus erros, meus próprios erros. E quando eu pensei que não, tinha 1000 páginas escritas. Aí eu pensei, pouca gente vai ler um livro de 1000 páginas, né? Então, já que era uma sequência, eu resolvi fazer uma trilogia, que está aqui atrás,
trilogia. O livro 1 é Os Erros Não Nos Definem, o livro 2, O Legado dos Erros, e o livro 3, A Sabedoria dos Erros. Então, fazendo essa conexão com a nossa trilogia, O Poder dos Erros, para começar o nosso episódio, eu quero trazer para você a realidade, porque a maioria dos problemas jurídicos não começa no tribunal. Os problemas jurídicos começam onde? No nosso dia a dia empresarial, no dia a dia pessoal, essas decisões, muitas decisões que são tomadas e que prejudicam os relacionamentos, tanto os relacionamentos pessoais quanto os relacionamentos empresariais. E a primeira pergunta para o nosso amigo Dr. Lindenberg seria, na sua experiência prática, atuando há anos com direito de família e direito empresarial, quais são os erros mais comuns que você enxerga hoje, que poderiam ser evitados com orientação correta desde o início? Bom, Sr. João, dentre os erros clássicos, né, fazendo aí a junção entre o mundo empresarial e o mundo dos relacionamentos, é justamente essa falta de cuidado das pessoas que já empreendem e, paralelo à sua vida profissional, tem a sua vida pessoal, os seus relacionamentos. Então, nesses relacionamentos, que muitas vezes podem começar com um namoro, um flerte, enfim, né, e evoluindo para uma união estável, que muitas vezes as pessoas sequer sabem que já vivem em uma união estável, né, e não regularizam essa situação. Paralelo a isso, essa pessoa, ou ela já é empreendedora e já participa de uma empresa formal, ou então, concomitante com esse relacionamento, ela resolve constituir uma empresa. Nesse cenário, nós temos duas situações que são bem interessantes. A primeira situação diz respeito à regularização daquele relacionamento, que é, em tese, informal. Para o leigo, ele acha que não tem efeito nenhum. Do outro ponto é a questão empresarial, ou seja, aquela pessoa vai constituir uma empresa e, como o senhor, como um grande contador, uma referência no mundo da contabilidade, sabe muito bem que nós temos diversas formas de empresa, desde do MEI, do microempresário individual, até as empresas de sociedade de capital aberto, as empresas limitadas, mas vamos supor aqui numa situação hipotética de que seja uma empresa limitada com contrato social e mais de um sócio. Muito bem. Tá certo? E aí eu vou pegar também, aí fazer um link também com o mundo da contabilidade. Infelizmente, o senhor sabe muito bem disso, não existem tantos contadores competentes como o senhor. E aí o contador, se ele não tiver a competência, a expertise em elaborar o contrato social é a certidão de nascimento da empresa. É a partir do contrato social que vão derivar todas as consequências do que vai acontecer, não só com a empresa, mas também com os sócios. Então, um contrato social que ele não é bem elaborado, junto com um relacionamento que não está formalizado, isso no futuro, e a gente vai aprofundar durante esse podcast, no futuro, e eu vou ter a oportunidade de falar sobre as consequências, pode causar grandes prejuízos para aquela pessoa que está empreendendo por não ter tido as cautelas iniciais e a orientação inicial de um grande contador e também de um advogado. Dr. Lindenberg, eu vendo alguns artigos norte-americanos, né, e vídeos, e lá nos Estados Unidos, aqui quando a gente quer abrir uma empresa, a gente tem algum capitalzinho, às vezes nem tem, arranja emprestado com parente, com vizinho, com pai, com mãe, e abre uma empresa.
Lá nos Estados Unidos, você quando vai abrir uma empresa, você precisa de 3 profissionais, que é um contador, um advogado e um consultor, uma pessoa para te ajudar a fazer um plano de negócio, a ver quem serão seus concorrentes, seus clientes, seus parceiros. Então, essa turma, esse trio, vai te ajudar a fazer isso. Aqui no Brasil está começando a mudar. As pessoas estão... Porque existe 2 tipos de empreendedorismo, né? É o empreendedorismo por necessidade, que a maioria de nós brasileiros, a gente empreende por necessidade, para sustentar a família, para ter uma renda. E existe o empreendedorismo planejado, aquele que você vai... eu trouxe uma advogada aqui também, a doutora Marcela Pinheiro, que ela falou uma coisa sobre risco, né? Ela disse que toda decisão que a gente for tomar, a gente precisa fazer o 30-70. O que é o 30-70? É você ter pelo menos 30% de informações para não tomar uma decisão muito aleatória. Nós precisamos, até decisões do dia a dia, né? Como é que eu vou sair? Eu vou sair mais cedo por causa do trânsito? Ou não, então, são decisões do dia a dia que a gente precisa, mentalmente, pelo menos, prever esse risco, né? Então, doutor Lindenberg, deixa eu aprofundar um pouco mais isso. Quando esses erros não são corrigidos no início e chegam até você já em um cenário de conflito, né? Qual é o tipo de situação que mais te marca? Bom, conforme eu falei na primeira abordagem, o que mais me marca é justamente a falta de cautela, né, na construção do contrato social, né? E aí, quando o contrato social já não traz explícito algumas determinadas situações e nós precisamos nos socorrer do Poder Judiciário, aí o juiz é quem decide com base na lei. Todavia, eu, pelo meu perfil profissional, eu sempre procuro tentar o caminho da conciliação, né? Eu tenho por princípio não fomentar o litígio entre as partes. Muito bom. Então, partindo do princípio da consensualidade, eu tento entrar em contato com a parte contrária, tento mostrar para o meu cliente as possíveis soluções e, graças a Deus, a gente tem conseguido resultados positivos. Óbvio que em determinadas situações, quando as partes não conseguem sequer conversar, não tem um diálogo, não tem a possibilidade do diálogo, aí não resta outra alternativa, nós temos que nos socorrer do judiciário. E quando, nessa situação, quando o contrato social e quando aquela situação, aquele relacionamento, eles não está formalizado, obviamente que aí a gente vai ter que nos socorrer da lei e do Poder Judiciário e, em última análise, do Estado juiz, pela figura do magistrado ou da magistrada, para resolver aquela situação. Então, o advogado, ele funciona também como um conselheiro, uma pessoa que vai procurar logo pelas vias do consenso para não ir para o judiciário. Só vai para o judiciário quando não tiver jeito realmente, né? Seu João, eu acho que é obrigação do advogado, né, fazer esse primeiro filtro, né, e mostrar que o processo judicial ele deve ser utilizado apenas como última opção. Muito bem. Porque não é desgastante para todas as partes. Então, se houver a possibilidade de nós resolvermos o problema de forma extrajudicial, é sempre a melhor forma. Muito bem. Muito bom. Na vida e nos negócios, não é o problema que destrói você, é a falta de prevenção, é a falta de planejamento. Porque quem não se organiza no início, acaba pagando caro no final. Com dinheiro, com patrimônio,
e muitas vezes com a própria família, né? A gente vê famílias destroçadas, né? Eu conversando com a minha esposa essa semana, nós vamos completar agora, dia 13 de abril, 48 anos de casados. Casamos com 18 anos cada um. Então, um relacionamento longevo assim não é fácil, né, doutor Lindenberg? É verdade. Eu posso afirmar, eu já tenho 37 anos de casado também, né? Graças a Deus. E o relacionamento é isso. Todo relacionamento ele tem ciclos, ele tem fases, ele tem, né? Então é muito importante isso na área de direito de família. Eu recebo muitas vezes apenas um dos cônjuges que me procuram e chegam no escritório já convicto, não, eu quero entrar com ação de divórcio. Só que às vezes as pessoas estão passando por um determinado momento em que tem que ter a consciência de que aquilo pode ser resolvido, né? Todo relacionamento ele tem crise. Então é preciso ter maturidade para compreender que essa crise pode ser resolvida. Eu sempre, seu João, sempre dou aquele exemplo seguinte: quando você compra um carro, né? E esse carro quebra, você pega esse carro e joga fora? Não, claro que não, né? Ninguém joga o carro fora, né? O que você faz? Você pega esse carro, você leva para a oficina, você troca peça, você dá a manutenção, você conserta e volta a usar o carro de novo. Exato. Essa analogia a gente faz com o casamento, com a união estável, com o namoro. Com a sociedade, com né? a sociedade. Ora, se ocorreu um erro, vamos consertar o erro, vamos ver o que pode ser resolvido, o que pode ser tirado de lição daquela situação e dar sequência ao bem maior, que é justamente ao relacionamento, ao casamento e à família. Doutor Lindenberg, eu lembrei agora, na página 250 do meu livro Os Erros Não Nos Definem, tem uma coisa muito bacana aqui, de japonês, né? Há um conceito japonês chamado kintsugi, a arte de reparar cerâmicas quebradas com ouro, realçando as rachaduras ao invés de escondê-las. Para os mestres dessa arte, uma peça que já foi cortada e foi curada é mais valiosa do que uma que nunca se partiu. Assim somos nós depois dos erros. Então, isso que você está dizendo é a mais pura verdade. Erramos, então vamos saber. O carro quebrou, o relacionamento quebrou, vamos saber, vamos procurar um especialista, né? Vamos procurar um advogado competente que possa consertar esse erro, não é assim? Exatamente, exatamente. Doutor Lindenberg, na sua visão, como transformar esses erros que muitas vezes já aconteceram em decisões mais inteligentes daqui para frente? Pronto. Pegando aí o gancho do livro do senhor, é preciso ter a maturidade para se fortalecer com os erros, né? Ninguém pode ter a presunção de que está acima do bem e do mal. Todos nós erramos, todos sem exceção. Então, em momentos de crise, é necessário se avaliar o que errou, quem errou, aonde errou, tirar a lição e se fortalecer para construir e consolidar o relacionamento, né? Nas questões relacionadas, e aí a gente vai fazer um paralelo entre relacionamentos, casamentos e união estável, e nas questões empresariais, também existem conflitos. Existem conflitos do marido com a esposa, do esposo com a esposa, do sócio com o outro sócio, a sócia, né? E nem por conta dessas divergências há necessidade de ruptura. Muito pelo contrário. É necessário analisar, ter a compreensão de que esses erros precisam ser corrigidos, corrigi-los e se fortalecer e dar sequência na vida. Ninguém vive olhando o retrovisor, a gente vive olhando para frente. Né? Se errou, ok. Ninguém quer errar, mas a gente não deve ficar se pautando pelo que passou. E o livro do senhor é fantástico com relação a isso. A gente não deve ficar se pautando
pelo que errou. Aquele erro deve servir de aprendizagem para nós não repetirmos e darmos sequência à nossa vida. E crescermos como gente, como pessoa, como ser humano, como um melhor empresário e assim por diante, né? Perfeitamente. Eu quero dizer para vocês que o livro 2, que é O Legado dos Erros, o primeiro capítulo é sobre o perdão. Então, se a gente não se der a oportunidade de tanto perdoar o outro e se perdoar, a gente não cresce como ser humano, como pessoa, como filho de Deus, né? Com certeza, né? Às vezes as pessoas estão muito preocupadas em serem perdoadas, mas elas não se perdoam. Não se perdoam, exatamente. Então, isso é um problema muito grande, né? Então, assim, da mesma forma que você quer ser perdoado, você também tem que ter a grandeza de perdoar. Quando você perdoa, e perdoar não significa esquecer, você pode perdoar, mas não esquecer e tocar o barco para frente, como eu disse, não dá para ficar se pautando, quer seja na vida empresarial, quer seja na vida pessoal, pelos erros que aconteceram. Aconteceu, ok, mas vamos tocando a vida para frente. Isso. Até porque a vida é muito curta, João. Não dá para a gente ficar perdendo tempo com mágoas passadas, não. Vamos construir as alegrias do futuro. Deixa eu trazer agora uma reflexão. Por que existem erros que são visíveis e erros que são silenciosos, são invisíveis e extremamente perigosos? Esses erros mais invisíveis, esses é que são perigosos, né? O empresário, muitas vezes, acha que está tudo certo. E a empresa está faturando, a família está aparentemente bem, os relacionamentos estão funcionando, mas por trás disso existe um erro estrutural que ainda não apareceu. E esse é o erro mais perigoso, porque ele cresce no silêncio. Na minha experiência como contador, professor e empresário, eu percebo que o maior erro não é o conflito, é a ausência de estrutura antes do conflito, né? E eu quero perguntar para o senhor, na prática do direito, qual é esse erro invisível que você mais enxerga, aquele que o cliente só percebe quando já está no problema? Seu João, eu quero lhe parabenizar. A pergunta é fantástica, fantástica, fantástica. E eu vou responder o senhor com um caso real. Muito bem. Não é uma construção, não é um exemplo, mas que aconteceu comigo como profissional, né? Então vamos lá, eu advogo para um determinado empresário já há muitos anos, e aí vai fazendo esse link entre o mundo empresarial e o direito de família, né? E esse empresário, ele inicialmente era casado, aí teve um relacionamento e aí divorciou da primeira esposa, com a qual já era casado há muitos anos, e começou um novo relacionamento com a outra pessoa. Pois bem, esse relacionamento foi evoluindo e ele sempre me consultava, né? E eu falei com ele, olha, se você for casar, né? Primeiro, tenha cautela, porque isso já se configurou uma questão de união estável. Ele é uma pessoa que tem um bom patrimônio. Se você for casar, você me avisa, para que eu possa lhe dar a orientação correta. Porque o que é que ocorre, seu João? O leigo não sabe, mas nós, como advogados, principalmente que atuamos na área de família, nós temos a obrigação de orientar os nossos clientes que existem diversos regimes de casamento. Exato. Certo? E cada regime de casamento ele pode ser mais adequado a determinada situação. E aí eu iria orientá-lo ao regime que seria mais adequado para a situação dele e dela. O que aconteceu? Ele casou e não me comunicou. Na verdade, eu nem fui convidado para o casamento. Eu fiquei sabendo que ele tinha casado depois. Mas, enfim, não tem problema. Não tem problema. Né? Continuo advogava para ele antes, continuo advogando para ele até hoje, inclusive. Aí, pois bem, esse casamento, né, começou e coisa e tal, e tiveram filho, e foi evoluindo. Só que, com pouco tempo, questão de 3, 4 anos, o casamento ruiu, exatamente. O que ocorre? Aí a gente já vai chegar na questão do link do erro, que o senhor fala do erro invisível e
do prejuízo real. Prejuízo. Com o fim do casamento, obviamente, aí nesse momento ele me chamou para que eu fizesse todas as tratativas do divórcio. E aí no divórcio, o que foi que aconteceu? Como ele não me consultou, ele casou pelo regime da comunhão parcial de bens. No regime da comunhão parcial de bens, o que ocorre? Todos os bens adquiridos na constância desse casamento, eles precisam ser divididos na proporção de 50% para cada um. Aí, muitas vezes, alguém alega, mas foi só eu que contribuí. Não importa, o percentual de divisão é de 50%. Mas, resumindo a história, ele teve que, na divisão do patrimônio, ela ficou com o equivalente a algo em torno de 3 milhões de reais. Coisa que poderia ter sido evitada se ele tivesse me consultado antes. Então, foi um erro que não era... Foi um erro invisível. Né? Que se transformou silencioso, cresceu. Quando ele me procurou, já não tinha mais o que fazer. E se materializou de um prejuízo milionário, que foi na ordem de quase 3 milhões de reais. Então, são esse tipo de erro que o empresário inteligente ele precisa estar atento, né, para evitar prejuízos. Exato. Né? Porque se ele tivesse me consultado, eu teria sugerido a ele que ele casasse. A questão não é o casamento, é o regime do casamento. Né? Dentre os regimes de casamento, nós temos o regime que é o regime legal, o regime da comunhão parcial de bens, o regime da comunhão universal de bens, o regime da separação total de bens, e tem um quarto regime que praticamente poucas pessoas conhecem, mas que é justamente o regime que seria adequado a ele, que é o regime da participação final nos aquestos, que em síntese, né, sem me adentrar nas minúcias da definição, mas significa o seguinte, que a pessoa depois que casa, em vez de no eventual divórcio, a separação, a partilha dos bens não ocorre de forma proporcional como na comunhão parcial, ou seja, vai ser dividido, mas dentro da participação efetiva de cada um. Exatamente. Então, isso faria com que esse meu cliente não tivesse tomado esse prejuízo todo. Exatamente. Então, minha mãe sempre dizia, prevenir é melhor do que remediar, né? Com certeza. Então, ditado assim, antigo. Mas, Dr. Lindenberg, eu estava ouvindo um mês ou 2 meses atrás, eu estava ouvindo um podcast do BNI, lá de Goiânia, lá do estado de Goiás, né? E eu ouvindo, o Dr. Lindenberg é meu companheiro lá no BNI, no Business Network International, lá do Eusébio, o grupo Soma do Eusébio, e eu estava ouvindo e me lembrei de você. Tem uma moça lá que estava sendo entrevistada, e ela é do direito de família, igual o seu. E ela dizendo que um recurso que eu nem sabia que existia, ela está sendo muito demandada, é contrato de namoro. Então, uma pessoa, inclusive um norte-americano, procurou ela, que estava chegando lá na cidade, em Goiânia, né, que é a capital do Goiás, e arranjou uma namorada lá, e ele queria preservar o casamento. Então, no resto do mundo aí, pessoal, já existe o contrato de namoro. É você chegar, vamos definir aqui a nossa relação, enquanto for namoro, para ter esse contrato com isso, com todas as cláusulas, né, doutor? Você poderia falar alguma coisa desse contrato de namoro? Pronto, excelente pergunta também. O que ocorre? Aqui no Brasil, nós temos aí como maior exemplo o ex-jogador de futebol, Ronaldo Fenômeno, né? Fenômeno, né? O contrato de namoro, né? Que além do contrato de namoro, também existe um outro tipo de contrato, que seria o pacto antinupcial, mas isso aí é um tema mais um pouco para frente, mas o contrato de namoro, na verdade, ele serve para estabelecer direitos e obrigações entre as pessoas que estão namorando. Esse contrato, a função principal dele é justamente para amanhã ou depois, numa possível alegação de união estável, né? Ali já ficar configurado como é que serão, se aqueles bens vão ser de fato divididos, se não vão ser divididos, se tem obrigações de guarda,
Não com relação à questão de filhos, mas com relação aos bens. Aos bens, Né? Ao Então, patrimônio assim, mesmo. Ao patrimônio. Então, assim, todo relacionamento, ele também é um contrato. E o contrato ele ainda tem uma questão que é bem interessante. As pessoas imaginam, Sr. João, que o contrato ele precisa necessariamente ser escrito. Mas, na verdade, mesmo o contrato verbal também tem validade. Tem validade jurídica, né? Exatamente. Então, o contrato ele pode ser um contrato verbal, ele pode ser um contrato escrito, e dentre os contratos escritos, nós temos 2 tipos, basicamente. Basicamente, não, só existem 2 tipos de contratos escritos. São os contratos paritários. O que é contrato paritário? Contrato paritário é aquele contrato onde as partes negociam cláusula por cláusula, tá? Esse é chamado o contrato paritário. E nós temos também o contrato por adesão. O que é o contrato por adesão? É aquele contrato que a gente já recebe ele pronto e a gente faz apenas assinar. Qual é o exemplo clássico dos contratos por adesão? São os contratos que nós fazemos, especialmente os contratos de consumo. Exemplo, contrato de fornecimento de energia elétrica, de fornecimento de água, contratos de internet, contratos de telefonia, são contratos de adesão. Pelo volume de contratos, essas empresas elas estariam... Não existe possibilidade de negociar contrato de um por um com cada cliente pela quantidade de clientes. Então, utilizam-se os contratos por adesão. O problema nunca começa quando tudo dá errado. Ele começa quando você acha que está dando tudo certo. Porque o maior risco na vida e nos negócios não é o conflito, é a falsa sensação de segurança. Eu quero perguntar para você, por favor, na sua vivência, no seu dia a dia como advogado, tanto empresarial quanto advogado de família, quais são, assim, essas principais sensações de segurança que os seus clientes têm? Pronto. Excelente, Sr. João. Vamos sair um pouco agora da seara de família e ainda falando a respeito dessa questão de confiança para a seara do direito do trabalho. Do trabalho, né? E eu também tenho outro exemplo clássico, exemplo também, sabe, verídico, real. Inclusive, uma pessoa, né, tinha uma pessoa que trabalhava para ela, isso durante muitos e muitos anos, tá certo? E esse contrato, ele nunca foi formalizado, mas o relacionamento era muito sólido e não era relacionamento de patrão com empregado. Era um relacionamento familiar. Mas o contrato nunca foi formalizado. Pois bem, passado mais de 20 anos, a convivência não deu certo, e nós não estamos mais falando de direito de família, estamos falando de direito do trabalho. Do trabalho, né? E essa pessoa, né, num ato de total ingratidão, ajuizou uma reclamação trabalhista, pedindo reconhecimento de vínculo e o pagamento de todas as verbas rescisórias oriundas daquele contrato. Enfim, o processo foi resolvido, houve o acordo, felizmente houve o acordo, né, e foi resolvido. Mas essa situação ilustra muito bem a situação que o senhor acabou de perguntar. Ou seja, havia a sensação de que estava tudo bem. Tudo bem, Mas, na essência, não estava. E aí, a gente cai de novo na trilogia dos erros. Na trilogia dos erros, né? Ou seja, era uma relação que estava errada, porque não houve a formalização do vínculo, e isso gerou uma consequência com um prejuízo financeiro, e muito mais do que o prejuízo financeiro, foi o prejuízo emocional, porque entre a pessoa que supostamente que seria patrão, patroa, e aquela pessoa que juridicamente a gente classificaria como empregada, que na verdade não existia essa relação, era uma relação de parentesco, porque essa pessoa que era considerada patroa fez tudo por aquela outra, educou, fez tudo, não só por ela como pela família dela, recebeu como entre aspas, pagamento a ingratidão de uma reclamação trabalhista. Agora eu vou falar diretamente para você que está nos assistindo, sem rodeios e sem teoria, porque
pode ser que você esteja cometendo esses mesmos erros. E se você estiver, procure um profissional qualificado, procure um advogado do nível do Dr. Lindenberg, que ele vai te auxiliar, vai te orientar a como não ficar achando que tem essa segurança, que é uma segurança irreal. Não existe esse tipo de segurança que a gente não possa, que não possamos nos precaver. Então, prevenir é sempre melhor do que remediar, como a gente já estava dizendo, né? Doutor Lindenberg, para quem está nos ouvindo agora e percebeu que está cometendo esses mesmos erros, como eu falei, qual seria o primeiro passo prático para sair desse risco e começar a se proteger de verdade? Seu João, o primeiro passo é a pessoa reconhecer exatamente a situação em que se encontra, ou seja, reparar aquele erro. A gente não pode retroagir no passado. Exato. Mas a gente tem a possibilidade de reconhecer o erro, resolver a partir de um determinado ponto e dar prosseguimento com a situação devidamente formalizada. Isso tanto no campo do direito do trabalho, dos relacionamentos. Então, é importantíssimo que se faça essa autoanálise, essa autoavaliação da sua situação como está, né? Sabendo que se houver a continuação daquele erro, as consequências, e como o senhor bem abordou no início aqui do nosso podcast, as consequências futuras serão desastrosas e com um grande prejuízo financeiro. Então, procure a orientação de um excelente contador, como o seu João de Lavô, como a de Lavô Soluções Contábeis. Procure a orientação de um bom advogado. Nós temos aí inúmeros e grandes profissionais no mercado. Converse. Né? Eu sempre digo o seguinte, olha, você tem que abrir o seu coração para o seu contador e para o seu advogado. Você não pode mentir para esses dois profissionais. Exato. Porque, em última análise, são eles quem vão lhe socorrer, são eles que vão lhe defender. Então, é necessário que eles tenham conhecimento de tudo para que possam lhe apresentar as melhores soluções para cada problema. E outra coisa, eu ainda te digo mais. Se você mentir para o contador e para o advogado, você vai se arrepender. Profundamente e amargamente. Profundamente. Meu amigo Lindenberg, existe um ponto exato em que o erro deixa de ser apenas um detalhe e passa a ser um problema real. E, na maioria das vezes, esse momento não é percebido. O empresário continua tocando a empresa, continua a família convivendo, você muito feliz, mas você não tenha vergonha de dizer seus erros. Nessas duas áreas, principalmente, né? Então, você precisa, não adianta ficar, não, eu vou me confessar só com o padre ou com o pastor, não, eu só diretamente com Deus. Você precisa se confessar, se você não quiser ter prejuízo no futuro, né? Você precisa se confessar com um bom contador e um bom advogado, né? Perfeitamente, seu João, exatamente. Por quê? Conforme nós falamos, a pessoa precisa ter a grandeza de reconhecer a sua situação, tá? E verificar que aquilo não pode ser projetado para o futuro. Precisa ser resolvido para que evite maiores consequências, né? O senhor fez uma colocação fantástica logo no início, e eu preciso reforçar aqui, são os tipos de empreendedores, né? Nós temos dois tipos de empreendedores, ou aquele empreendedor que é por necessidade mesmo, que é a grande maioria, infelizmente, e o empreendedor que ele já é um empreendedor que tem uma noção, né? E ele faz um planejamento que, infelizmente, é a minoria. Hoje nós temos entidades, inclusive estou falando aqui de pequenas e microempresas, nós temos o Sebrae, que dá uma assessoria muito boa, e eu recomendo, até mesmo para você que já é empresário, né? Exato, para você se aperfeiçoar. Exato, procure. O empresário tem a obrigação de estar em formação contínua, nunca caia no comodismo de achar que você já sabe de tudo. Ah, mas eu domino a área que eu trabalho. Não, você pode até dominar a técnica de fazer ou de vender, mas você precisa se qualificar como
como empresário. Então, neste aspecto da qualificação, também é importante que a pessoa sempre faça uma radiografia da sua vida, quer seja na situação empresarial e também na sua vida pessoal, para que no futuro não venha ter problemas maiores. Então, assim, aquilo que já passou, e voltando a repetir, aquilo que já passou, nós não temos como corrigir, mas nós podemos formalizar, resolver e dar continuidade numa situação estabilizada e com menos riscos para frente. O que o Dr. Lindenberg sempre frisa é que a gente não pode mudar o passado, mas podemos mudar o nosso futuro para melhor, com melhores decisões, com melhores conhecimento e com a ajuda de pessoas especialistas, né? Dr. Lindenberg, na sua vivência prática, existe um ponto de não retorno? Aquele momento em que o erro já evoluiu tanto que mesmo com toda a técnica jurídica já não é mais possível evitar perda significativa. E como o empresário pode identificar que está se aproximando desse limite? Qual é o limite assim do erro que ele não, se eu não procurar um advogado bom, um contador bom, a minha empresa fecha? Pronto, excelente pergunta também, doutor João. O que é que ocorre? O empresário, e aí vamos cair naquela situação do empresário por necessidade, ele às vezes enxerga determinadas coisas como custo e não como necessário. Como investimento, né? Exatamente. Eu não digo nem como investimento, não, porque investimento você espera um retorno financeiro. Um retorno financeiro, né? Mas eu digo como necessidade, porque sem aquela assessoria você não consegue viver muito tempo. Sobreviver no mercado competitivo. Exatamente. E nesse aspecto, 2 profissionais são de extrema importância. Um contador competente, né? E aí o empresário, mas eu tenho que pagar mensalmente o contador. Meu amigo, você não está pagando o contador, você está diminuindo a sua possibilidade de ter problemas. De perdas. Né? Se você tiver escrituração da sua empresa toda certinha, balanço, né? direitinho, Balanço, tudo direitinho. A parte tributária, né? A parte pessoal. Pessoal, né? Exatamente. Então, pronto, você já vai evitar muitos problemas. Paralelo a isso, é interessante que você também tenha assessoria jurídica. Não é assessoria jurídica para você procurar um advogado quando você já recebe uma intimação de um processo. Exato. Mas você deve procurar um advogado antes de ter o processo. Você tem que ter um advogado que trabalhe na prevenção do processo, na prevenção do litígio trabalhista, na prevenção do litígio com o consumidor, na prevenção do litígio tributário. Então, esse profissional, ele deve lhe orientar para que evite que você tenha processos. Então, o advogado, o relacionamento advogado-empresário ideal é aquele relacionamento em que o advogado ele age com tanta competência que a empresa não tem processo. E aí, quando você for conversar com seu outro amigo empresário, ele vai lhe perguntar assim, mas você está gastando dinheiro à toa porque você está pagando um advogado todo mês e você não tem processo. Ele diz, muito pelo contrário, eu pago satisfeito porque ele está evitando que eu tenha processo. Muito bem. Eu faço uma analogia disso aí que o Dr. Lindenberg está dizendo, com seguro de automóvel, por exemplo. Eu pago seguro de automóvel desde sempre, mas eu não quero usar o seguro. Eu quero pagar todo ano, mas não quero usar. Então, é a mesma coisa. A gente hoje, o empresário, o empreendedor que se preocupa com o seu patrimônio, com o futuro, ele paga um advogado mensalmente. E Deus queira que não tenha causa. E ele pode até dizer, não, doutor Lindenberg, eu vou lhe pagar aqui, mas eu quero só que você venha uma vez por mês para tomar um cafezinho aqui e a gente atualizar a conversa. Mas, e é isso aí. É bom até que não tenha demandas, né? Eu acho que esse é o auge do relacionamento. Graças a Deus eu tenho vários clientes, né, que a gente não tem processo. E quando tem, a gente está ali a postos. É como eu sempre digo para os meus clientes, quando nas situações de conflito, porque o empreendedor, o empresário, ele não vive sem um conflito. Infelizmente. Então, muitas vezes, quando alguém o ameaça, mas eu vou entrar com processo. Eu sempre oriento para ele o seguinte, digo, olha, nós não temos medo de processo. Então, o empreendedor, o empresário que faz o seu dever de casa, junto com o seu contador, junto com o seu advogado, que está tudo escriturado bonitinho, que ele tomou todas as providências com relação ao seu contrato social, que ele tomou todas as providências com relação aos seus empregados, são todos registrados direitinho, está fazendo todos os recolhimentos. Ele não tem que ter
temer absolutamente nada. Nada. Se amanhã ou depois chegar uma notificação, uma citação, uma intimação, ele vai com a mais absoluta tranquilidade enfrentar aquele processo sem maiores consequências. Vamos, essa lógica aí de vamos resolver e não ter medo. Tem muita gente que conversa comigo aí e tal. Rapaz, porque se você não fizer isso, eu vou entrar com ação, eu tenho um advogado. Eu digo, rapaz, eu tenho dois filhos advogados, né? E nunca tive medo de advogado. Então, advogado é para isso mesmo, é para resolver essas questões e a gente resolve as questões tanto na parte consensual como na parte jurídica, né? Exatamente. Existe, seu João, um mito muito grande entre os leigos de que a pessoa acha que vai ingressar com um processo e vai ganhar, né? Vai ganhar. E se esquecem de que o processo judicial ele é uma via de mão dupla. Ninguém entre com um processo, ingresse, protocolo, uma ação, achando que aquilo ali é absoluto. Certeza. Não existe isso, até porque na nossa Constituição existe lá o princípio do contraditório. Exatamente. E da ampla defesa, que é uma cláusula pétrea. Então, lá no contraditório, na ampla defesa, depois de apresentadas as provas e submetido ao crivo do magistrado, a gente vai ter a verdade real. E as pessoas, muitas vezes, que entram com o processo achando que vão ter um sucesso, às vezes acabam, em vez de ganhar alguma coisa, tendo que pagar para a parte contrária. Muito bem. Doutor Lindenberg, existe, todo erro existe um preço, né? Então, existe um preço financeiro, existe um preço emocional e pela sua vivência. Qual é um dos maiores preços de um erro até por omissão? Olha, vamos agora de novo para o direito de família. Vamos fazer esse bate-bola, né? Bate-bola lá do direito empresarial, direito de família, direito de trabalho. No campo do direito de família, uma das coisas mais traumáticas, né, que eu vejo é com relação à questão da paternidade. Eu falo da paternidade porque raramente ocorre com mães. Normalmente ocorre com pais. Né? É a chamada paternidade responsável. O que é que ocorre? A pessoa tem um determinado relacionamento, aquele relacionamento não dá certo, no curso do relacionamento as pessoas têm filhos, né? Uhum. O fruto daquele relacionamento tem filhos e coisa e tal, o relacionamento não dá certo. Após o relacionamento, pós-divórcio, a pessoa, no caso, eu já estou partindo de uma situação hipotética, fica com a obrigação, no caso, o ex-marido fica com a obrigação do pagamento de pensão, e ele acha que apenas o pagamento pecuniário é o suficiente para aquele filho ou aquela filha, quando, na verdade, o objetivo maior não é o pagamento, não é o dinheiro em si. O dinheiro é importante, óbvio, o dinheiro é fundamental, mas o acompanhamento... A convivência do filho com o pai é fundamental. E muitas vezes o cidadão ele se negligencia a participar da vida do filho, achando que apenas com o pagamento em dinheiro já tá é o suficiente. Só que aí o que ocorre? Ocorre aí um fenômeno que nós chamamos no mundo do direito de abandono afetivo. E esse abandono afetivo, essa criança futuramente pode ingressar com uma ação por danos morais contra esse pai, e esse pai vai ser obrigado a indenizar pelo descaso, pelo abandono e pela irresponsabilidade de não ter acompanhado o filho. Não apenas dinheiro, seu João. Dinheiro é fundamental, mas não é tudo. O relacionamento é fundamental. E nesse aspecto, dessa pergunta que o senhor acabou de fazer, na minha visão, é um dos maiores danos afetivos que uma pessoa pode cometer com relação a outra. E outra coisa, é um dano para a vida toda. Para a vida toda, traumatiza. Traumatiza pela vida toda. Eu quero te fazer uma pergunta. Hoje, se você tivesse um problema jurídico sério, você está preparado ou você está apenas torcendo para que ele nunca aconteça? Doutor Lindenberg, a gente estamos nos direcionando para o final, mas tem um quadro aqui na nossa estrutura que é muito boa, que eu quero fazer com você, que é um verdadeiro bate-bola, né? Para você dizer se é erro ou acerto, né? Então, casar sem pacto antenupcial.
Erro. Né? Abrir empresa sem contrato social bem definido. Erro gravíssimo. Gravíssimo, né? Sociedade entre amigos sem regras claras. Erro gravíssimo. Vai perder o amigo, né? Com certeza. Vai perder amigo, vai perder dinheiro. Vai perder o amigo, vai perder o dinheiro. Relacionamento longo sem formalização jurídica. Erro também, porque se o relacionamento já é longo, ele merece ser formalizado. Até porque, para ambas as partes. Ainda que não seja formalizado na questão do papel, mas ele já está formalizado no aspecto do reconhecimento da união estável. E ainda me permita, eu sei que é um bate-bola, mas me permita apenas mais Pode. Um comentário, seu João, é o seguinte: quando esse relacionamento na união estável ele não é reconhecido e um dos cônjuges vem a falecer, o outro fica desassistido. Isso significa, isso importa dizer que muitas vezes o patrimônio construído por aquele casal que convivia em união estável, aquele cônjuge sobrevivente, ele fica sem aquele patrimônio, pela regra do direito sucessório, vai para os parentes da família, aquele cônjuge vai ficar desassistido. Ainda tem a questão previdenciária, por exemplo, aquela pessoa falecida que contribuía para a Previdência Social, né, não vai deixar uma pensão para aquele cônjuge que vai necessitar, que muitas vezes se dedicou, não trabalhou e se dedicou a cuidar daquela pessoa que faleceu e vai ficar desassistida também. Exatamente. Então, quando ocorre isso, aquele cônjuge sobrevivente, no caso aquele companheiro sobrevivente, ele vai precisar de um advogado para que a gente ingresse com a ação chamada de reconhecimento e dissolução de união estável pós-morte. Porque somente após esse processo, com a sentença judicial, que a gente vai poder regularizar a questão do patrimônio que ficou do falecido, bem como também das questões previdenciárias, da questão da pensão por morte daquela pessoa, e aquele companheiro sobrevivente vai ter uma vida um pouco melhor. Você falando isso, eu me lembrei agora daquele caso do Gugu Liberato, né? Aquela celeuma, quantos anos para resolver só por falta de um acordo, né? De um contrato, né? Exatamente. Misturar patrimônio pessoal com o da empresa. Pronto, esse erro é clássico, principalmente entre os contadores. É aquele empreendedor, aquele empresário que confunde o lucro com o apurado. Ele não consegue ter o discernimento de dizer que nem tudo que a empresa fatura, né? Exato, nem tudo que aquilo que a empresa fatura, ele pode botar no bolso. Ele tem que pegar parte daquele faturamento, aquilo é da empresa, e tirar apenas aquilo que é o seu prolabore. É o seu salário. Exatamente, é o salário pelo trabalho que ele realiza para colocar no bolso para suas despesas pessoais. Quando esses valores se misturam, o empresário não tem esse discernimento, o que é que ocorre? Ele vai ter problema futuro com a sua empresa. Vai, com certeza. Ignorar a orientação jurídica no início do negócio. Aí é fatal, né? É fatal. Mais para frente é prejuízo financeiro. Acreditar que isso nunca vai dar problema. Esse é outro erro clássico, porque sempre vai dar problema. É outra ilusão, né? Outra ilusão. Deixar para resolver só quando o conflito aparece. Mais prejuízo. Mais prejuízo. Empreender sem pensar na sucessão. Outro grande erro, né? Hoje nós temos ferramentas, né? Inclusive, nós temos um colega do BNI, doutor Leonardo, que vai também participar do podcast, né? E quando conversaram comigo, mas vocês não são concorrentes? Não, de forma nenhuma. O doutor Leonardo é um profissional maravilhoso, competentíssimo, um profissional que eu tenho maior admiração. Ele trabalha na prevenção, ele trabalha antes de ocorrer o problema. Exato. Tá certo? E já eu trabalho na consequência. Então, se você não fez o planejamento tributário, o planejamento sucessório com o doutor Leonardo, através de uma holding familiar, você inevitavelmente cairá comigo para fazer a questão da sucessão por meio do inventário. Outra coisa também, não revisar contratos ao longo do tempo. Os contratos, eles não são estáticos, assim como a sociedade também não é estática. Então, eles periodicamente precisam ser revisados. Eu trabalho com contrato há muitos anos, né? E especialmente contratos de consumo. Eu advogo para escolas particulares e todos os anos nós temos reuniões, né, para revisar os contratos, rever cláusulas que já estão ultrapassadas e inserir novas cláusulas que já estão em contemporaneidade, né, com os fatos recentes. Muito bem. Dr. Lindenberg, agora eu quero ampliar um pouco a nossa conversa, porque quando a gente olha para o mundo, este globo aqui, ele está desde o primeiro episódio aqui conosco, ele já faz parte do nosso DiLavoCast e ele está aqui
também porque eu sou um grande sonhador. Eu sonho conhecer o mundo todo, já conheço muita coisa, mas naquela conversa que a gente teve, eu e você, sobre viagem, né? Você dizendo que foi uma viagem, levou o carro lá para São Paulo, e de São Paulo aí entrou para o Chile, para a Argentina. Então, isso aí são coisas que eu adoro fazer também, que faz parte dos meus sonhos, né? Então, tanto conhecer, eu já fui para os Estados Unidos, para a Europa, vários países, para Israel, né? Lá a gente foi participar lá, fomos fazer os caminhos de Jesus, né? Então, mas enfim, então esse Globo ele está aí justamente para a gente conversar sobre que o nosso mundo ele não precisa ser só Fortaleza, não precisa ser só o Ceará, nem só o Brasil, né? Ele pode se alongar e à medida que você for tendo oportunidade, vai realizando esses sonhos de conhecer novas culturas, novas pessoas, né? Novos empreendimentos, que a gente aprende muito, né? Eu gosto muito também de fazer parte desses congressos de contabilidade em nível Brasil. Eu já fui de Manaus a Porto Alegre, né? Então, eu gosto muito dessa questão, e eu quero pedir para você dizer aí, citar aí alguma viagem dessas que você fez, que você sente necessidade, que você adorou com sua família e que você pode compartilhar com a gente. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de casar com uma mulher fantástica, que ela tem, assim, as mesmas afinidades que eu, né? Certo. Louca por viagem também, topa bom. Tudo, é aventureira, né? E nós temos uma característica, né? Nós só viajamos de avião quando não dá pra gente viajar de carro. Na verdade, o que nós gostamos mesmo é de viajar de carro, né? E uma das viagens mais emblemáticas, né? Eu venho subindo de Fortaleza, Bahia, Fortaleza, Camaçari, eu faço assim por brincadeira. Então, escreveu, não leu, eu tô em Camaçari, e a gente sempre vai de carro. Tanto é que eu conheço a estrada, indo tanto pelo sertão como pelo litoral, assim, de cós salteado. Muito bem. E uma das viagens emblemáticas que nós fizemos foi justamente essa que o senhor acabou de falar, né? Nós fizemos uma viagem, eu acho que foi em 2015, fomos de avião até São Paulo, de São Paulo para frente, nós fomos de carro, fomos todo o sul, viajamos todo o sul do Brasil, e quando chegamos no Paraná, eu iria entrar logo pela Argentina, minha filha disse, pai, eu queria tirar uma foto no Chuí. Eu digo, ai meu Deus do céu, você quer? Eu disse, quero, então pronto. Então. Vamos lá. Aí fomos até o Chuí. Do Chuí nós ingressamos pelo Uruguai, subimos o Uruguai, fomos até Punta del Este, de Punta del Este fomos para Montevidéu, de Montevidéu fomos para Buenos Aires, tudo isso de carro. De Buenos Aires atravessamos o interior da Argentina todinho, Rosário, Mendonça, chegamos lá no pé da Cordilheira dos Andes, e aí nós subimos, tivemos o privilégio, porque uma coisa é ver a cordilheira da janela do avião. Outra coisa é a gente atravessar a Argentina, que tem uma característica muito interessante com o Ceará. É um calor, é igual você estar em Sobral. Um calor, Ave Maria, absurdo. E aí, à medida que a gente vai se aproximando das cordilheiras e a gente vai começando a subir, o clima vai se transformando, e quando a gente menos espera, seu João, já tem neve por tudo quanto é lado. Então a gente vai do extremo, do calor extremo para o frio extremo, assim, num intervalo de tempo muito pequeno. Então, assim, viajar é sempre muito bom, recomendo a todos, não só empresário para se capacitar, mas também nos relacionamentos. Viaje com sua família, viaje com seus filhos. Eu fico muito à vontade a respeito desse assunto, porque tenho uma filha que já conhece 32 países, fala 4 idiomas, né? E eu tive a alegria agora, recentemente, no aniversário dela agora, de ser comunicado oficialmente. Ela tinha um namorado lá na França, quando ela foi fazer o mestrado, em um relacionamento já muito antigo, e quando foi no aniversário dela, a gente nem sabia, e o namorado dela veio, né? E formalizou o pedido de casamento. Parabéns. Parabéns. Só mais uma coisa, Sr. João. Com relação ainda à Ângela.
A Ângela é uma das 5 pessoas aqui no Ceará que falam mandarim e que estão disponíveis para o mercado, para auxiliar empresários e tudo. Muito bem. E detalhe, a Ângela tem 2 pós-graduações na China. A primeira pós-graduação na Universidade de Nankai e a segunda pós-graduação na Universidade de Hubei e já está programando a 3ª viagem para a China. A coisa da Ângela hoje, eu disse, filha, por que você não vai para os Estados Unidos? Ela disse, pai, os Estados Unidos já está consolidado, vamos para a China, que é a bola da vez. É a bola da vez. Eu quero dizer, se você que está nos ouvindo, se você pretende importar produtos ou serviços da China, nós temos a Ângela, que é a nossa tradutora oficial, né? Que é uma pessoa do nível do pai, né? Puxou o pai e a mãe. Não pode dizer que puxou os dois, só você, né? Mas se você tem essa intenção, e eu quero dizer, eu faço parte de uma Câmara, a Câmara Ceará-Israel, sabia? E já trouxe aqui, inclusive, o Ricardo Dré, que é o presidente da Câmara Ceará-Israel, e se você fizer parte, for empresário e quiser algum relacionamento com a China, a Ângela está aqui justamente para prestar esse serviço, né? Exatamente, só procurar ela nas redes sociais aí que vai encontrar. Teacher Ângela. Teacher Ângela. Depois de tudo, doutor Lindenberg, tudo isso que a gente conversou hoje, se o senhor tivesse de deixar um único conselho para quem está nos assistindo agora, empresário, famílias, profissionais liberais, um conselho que pudesse evitar erros, proteger relações e preservar patrimônio, qual seria? Procure 2 profissionais. Um contador e um advogado. De contador, Dilavô Soluções Contábeis. Seu João Dilavô é a referência no mercado cearense e no Brasil em contabilidade. E no mundo dos advogados, nós temos hoje, aqui no estado do Ceará, cerca de 60 mil advogados, temos grandes profissionais. Procure o profissional da sua confiança, aquele profissional com o qual você já tem relacionamento, porque a relação entre cliente e contador e cliente advogado tem que ser pautada na confiança, um profissional que você conheça, que você confie e que tenha referências no mercado. Se aconselhe, se a sua situação não estiver, se você estiver cometendo algum dos erros que nós comentamos aqui, quer seja na questão empresarial, quer seja nas questões familiares, converse, abra seu coração, procure a orientação correta, resolva e evite problemas futuros. Muito bem. Doutor Lindenberg, eu vou agora passar a palavra para você fazer as suas considerações finais, para você indicar algum livro, algum vídeo, algum filme, para você ficar à vontade de falar sobre suas redes sociais, sobre sua empresa jurídica, que é você mesmo, e qualquer assunto que você acha que seja pertinente. E eu quero, antes de passar a palavra para você, entregar aqui o nosso mimo, o mimo do DiLavoCast. Muito obrigado por ter vindo. Seu João, agradeço o convite, fiquei muito honrado. Para mim, uma alegria, uma satisfação poder tratar de temas tão importantes, tá? Com relação à sugestão de livro, nós temos o seu João como escritor, que tem diversas opções aqui, livros importantíssimos que vão engrandecer e vão lhe fortalecer para que supere muitos dos seus problemas cotidianos, né? E saindo um pouco das leituras mais técnicas, também poderia sugerir um livro de cabeceira, que é um livro fininho, um livro que eu sempre sugiro que é um livro para a vida. A princípio você pode pensar que é um livro para criança, mas não é. Leia, reflita, e você vai ver que tem lições para a vida. Chama-se Poliana. Poliana. Né? Ele trata em síntese sobre a história de uma menina que perdeu a mãe e o pai levou para morar com a tia, e essa tia não era uma pessoa muito boa. E a Poliana, ela tinha a habilidade, ela desenvolveu a capacidade de superar, né, os obstáculos. Ela desenvolveu uma resiliência, né, que a gente deve tirar como lição e aplicar para a nossa vida. Então, não é uma leitura infantil, é muito pelo contrário, uma leitura aprofundada, não é uma leitura boba, como muitas vezes pessoas podem pensar. É um livro relativamente pequeno,
mas que é um livro para a vida. Obviamente que eu estou dando essa sugestão como um livro de entretenimento para você ler assim, mas no dia a dia nós temos as opções dos livros do seu João. Muito obrigado. E assim, ouvintes, estamos chegando ao final de mais um DiLavoCast, o DiLavoCast 047. É um episódio necessário, profundo e extremamente atual. Quero aqui deixar o meu agradecimento especial ao Dr. Lindenberg, meu amigo, nosso advogado, lá nosso advogado da DiLavo Soluções Contábeis, e meu advogado também pessoal. Eu quero até registrar aqui um case de sucesso do Dr. Lindenberg comigo. Em 2019, eu resolvi criar aqui em Fortaleza uma escola de inglês, uma franquia, inclusive, uma franquia de inglês. E em 2022 a gente fechou, não deu certo o empreendimento, e teve uma funcionária que eu lembro, que foi o Dr. Lindenberg quem nos defendeu. A funcionária tinha direito à rescisão, tudo feito na forma da lei, tinha direito a uma rescisão eu me lembro ainda, de R$ 472. E essa ex-funcionária, ela arranjou uma advogada e pediu R$30 mil. Aí eu contratei o Dr. Lindenberg e a gente ganhou na primeira instância e ela recorreu para a instância superior, que é o TRT, né? Exatamente. O TRT. E aí eu disse, Dr. Lindenberg, não tem problema, vamos lá. E o Dr. Lindenberg foi lá também, e a gente lá aconteceu uma correção. O tribunal corrigiu de 472 para 484. Então, foi a correção que existiu. Então, para você, micro, pequena e média empresa, não tenha medo também de causa trabalhista. Se você tem razão, se você está com seu funcionário, carteira assinada, tudo organizado, se você está com a sua contabilidade em dia, procura o advogado, que você até facilita o trabalho do advogado. Porque aqui no Brasil se criou esse mito de dizer que sempre o funcionário tem razão, mas nem sempre o funcionário tem razão. É como o Dr. Lindenberg estava dizendo. Numa demanda judicial, a probabilidade de o juiz escolher o correto, o justo e o real é 50%, 50%. Então, depende de como a gente faz as coisas, assina a carteira direitinho, paga salários em dia, recolhe o FGTS, o INSS, todas as contribuições, enfim. Então, eu quis só trazer esse case de sucesso aqui do Dr. Lindenberg, que foi uma coisa pessoal. Não foi na DiLavo, mas na DiLavo também o Dr. Lindenberg ganhou outra causa. Teve lá no Jardim Guanabara, nós vendemos até aquele imóvel agora em 2025. E morei e trabalhei 20 e poucos anos lá no Jardim Guanabara. Mas teve uma cliente da DiLavo, uma senhorazinha, que depois ela foi abrir uma empresa e tal, e enfim, entrou com a ação na justiça contra a gente contratou o Dr. Lindenberg, inclusive o Dr. Lindenberg já é nosso advogado, é permanente, né? Com certeza. Com certeza. E a gente contratou o Dr. Lindenberg também, e ela... a demanda dela, eu não lembro nem quanto é que ela estava pedindo, mas nós conseguimos, através do Dr. Lindenberg, reverter. Ela que ficou devendo para a gente. Só que a gente não foi atrás, porque a gente sabia que era uma pessoa humilde, que não tinha realmente recursos, mas nós ganhamos para ela nos pagar como danos. Né? Foi, doutor? Exatamente. Seu João, se o senhor me permite, rapidinho, muito bem, com relação à questão dos empresários, o que ocorre? Infelizmente, existe uma indústria do processo, principalmente na seara trabalhista, seguinte, alguns advogados, infelizmente toda profissão nós temos bons e temos maus profissionais, então alguns maus profissionais eles se utilizam dos processos trabalhistas para constrangerem
na verdade, até a palavra não chegaria a ser até extorquir os empresários, porque eles ingressam com reclamações trabalhistas temerárias, com valores altíssimos, totalmente sem razão, para poder dar o efeito psicológico no empresário, para que ele faça um acordo, ele fique com medo quando ele enxerga lá que ele recebe lá uma intimação de um processo de 300, 400, 500 mil, 1 milhão de reais, ele fica com medo, mas isso aí é uma tática que alguns advogados utilizam para poder forçar que o empresário chegue lá no dia da audiência e faça um acordo que seja extremamente favorável para ele, quando na verdade, quando a gente vai dissecar o processo e quando a gente tem acesso a todas as provas, a gente vê que aquele processo não tem fundamento nenhum. Então, muitas vezes, nessa situação, a minha orientação é a seguinte: deixa comigo, não tem acordo e a gente vai para a sentença. Quando a gente fala isso, a parte contrária sente que a gente não está ali para a brincadeira. Já treme na base, né? Exatamente. E muitas vezes até desiste do processo ou então faz um acordo, mas dentro de valores reais, dentro de patamares que devem ser adequados. E não... Por isso que o tema desse podcast, com relação à questão dos erros, e a trilogia dos erros não nos define, né? É importante que se identifique e corrija, o empresário esteja com toda a sua escrituração, seus recolhimentos, tudo certinho, porque quando chega numa situação dessa, a gente não precisa ficar submetido à chantagem de ninguém. Não ficamos assim, reféns, né? Exatamente. Reféns dessas pessoas. Rapaz, foi muito bom, muito bacana. E sinceramente, por onde eu ando, eu conto esse meu case com o Dr. Lindenberg, que, sinceramente, se a gente fosse ter medo, você reduzir de 30 mil através de um juiz e através do tribunal, você reduzir de 30 mil para o real, R$484, não é brincadeira, né? Verdade. Rapaz, foi uma coisa, foi coisa de Deus. Ele foi só instrumento, né? Com certeza. Obrigado, Dr. Lindenberg, meu amigo, pela sua presença, pela sua parceria de tantos anos conosco, com a Dilavô Soluções Contábeis, com minhas duas filhas e sócias, Emanuela e Rosita. Eu quero aqui que nós nos conhecemos já há muito tempo e as suas orientações fazem toda a diferença na nossa empresa e na nossa vida, né? Quero fazer um agradecimento todo especial aos nossos patrocinadores, a FBNB, a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., a Dilavô Soluções Contábeis, que estamos há 26 anos mudando o jeito de fazer contabilidade aqui no Ceará e no Brasil, uma contabilidade mais consultiva e estratégica, e a Dilavô Editora e Educação, que é o nosso projeto como escritor e como mentor, como palestrante, que a gente quer levar mais educação. Eu acho que a gente só pode mudar o mundo, e mudar o mundo não é mudar o mundo, 8 bilhões de pessoas, não, mas é mudar o nosso mundo. Eu quero mudar o meu mundo, e para eu mudar o meu mundo, a gente só muda através da educação, né, doutor? Com certeza. Eu quero aqui... eu sou o João Dilavô, quero agradecer a você que esteve aqui conosco, nos ouvindo, agradecer ao nosso convidado, Dr. Lindenberg, e que, reafirmando nosso compromisso para levar o melhor para você em termos de convidado, de especialista, de educação corporativa e conectando contabilidade estratégica, contabilidade e direito, inteligência artificial, alta performance, para que, igual ao meu livro aqui, Alta Performance, faça mais com menos. Eu sempre fui uma pessoa que sempre fez mais com menos recursos, com menos condições e etc. E eu aconselho a você a não ficar esperando as condições essenciais, as condições, 100% de condições para poder realizar. Comece com o que você tem hoje. E eu quero que você, se você puder, compartilhe esse episódio, compartilhe com seus amigos, seus familiares, e quero que essa segurança, que é a segurança jurídica, ela seja feita realmente de acordo com a lei e de acordo com um profissional de direito
capaz, né? Então, eu quero isso tudo eu quero e te vejo no próximo episódio, se Deus quiser. De Lavocast. De Lavocast.